Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para falar sobre assuntos misteriosos, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre um crime que aconteceu na década de 80, que foi muito comentado em Hollywood e também no mundo todo, tá? Um dos motivos de tanto comentário é que uma das vítimas era a estrelinha mirim Judith Eva Barsi, assassinada pelo próprio pai com apenas 10 anos de idade. É uma história que tem violência doméstica, física e psicológica, alcoolismo, um sentimento muito triste que era a inveja que o pai tinha da própria filha, assassinatos, né, porque não foi só a Judith que morreu nessa história, e também suicídio. É uma história bem pesada e por causa dessa trajetória, pessoal, também é um assunto que envolve o sobrenatural. E eu já vou contar para vocês por que o sobrenatural faz parte dessa história. Ficaram curiosos para conhecer um pouquinho da história da pequena atriz Judith? Então me acompanhem até o final do vídeo. Se gostarem do nosso conteúdo, já peço o like de vocês. Se inscrevam em nosso canal, que isso é muito importante para nós. Aproveite também e deixo um beijo muito grande para uma inscrita muito especial aqui do canal. Todos são especiais. Mas hoje o nosso beijo vai para Francis Carla, do Rio de Janeiro. Francis, muito obrigada pela participação de sempre, pelos comentários, pelo apoio aqui do nosso canal. Isso é muito importante para nós. Eu sou Bruno Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant, we're going to focus on the north side of his last known 20. Judith Eva Barsi, ela nasceu no dia 6 de junho de 1978 e foi assassinada pelo próprio pai no dia 25 de julho de 1988, né, alguns dias ali após ela completar 10 anos de vida. A Judith, pessoal, ela ficou muito conhecida ali na década de 80 por ter participado de vários comerciais de marcas famosas, tá? Se eu não me engano, ela fez aí mais de 70 comerciais para essas marcas. Ela também fez algumas participações importantes em séries de TV, como Punk, a Levada da Breca. Eu particularmente assistia esses episódios quando eu era criança. E ela também ficou muito conhecida pela dublagem de 2 desenhos que ela fez, né? Que ela dublou, que é Todos os Cães Merecem o Céu e Em Busca do Vale Encantado. Esse último ela dublou a dinossaurinha Duck, tá? Então, esses 2 trabalhos de dublagem, eles foram divulgados após a morte da Judith, né? O que torna ainda mais emocionante esses trabalhos que ela fez. Um outro filme também, pessoal, que fez ela ser muito conhecida no mundo todo foi Tubarão 4, A Vingança, de 1987. Então, assim, a Judith, ela era filha de imigrantes húngaros, mas ela já nasceu em Los Angeles. Então, assim, o pai dela se chamava József Barsi e a mãe dela, Maria Barsi. Eles vieram, na verdade, o pai da Judith, ele veio da Hungria, alguns anos após ele ter se separado da primeira esposa. O József, ele já havia sido casado com uma moça húngara chamada Clara. Com essa moça húngara, ele teve 2 filhos. Eu não sei se a pronúncia vai estar certa, tá, pessoal? Me perdoem se estiver errado. Mas a filha do József, a filha mais velha do primeiro casamento, se chamava Adi e o filho se chamava Barna. Então, assim, a Adi, que era a filha mais velha desse primeiro casamento, depois que aconteceu toda essa tragédia envolvendo a Judith, ela deu algumas entrevistas onde ela comentou um pouquinho sobre a vida do pai dela. Então, assim, ela comentou que o József, quando era pequeno, ele já tinha um comportamento um pouco complicado, porque ele culpava muito a mãe dele pelo abandono do pai. Porque ele não conviveu com o pai biológico por muito tempo, né? Ele abandonou a família e ele começou a culpar a mãe dele por causa disso. Segundo a Adi, parece que a história não era bem assim. Parece que o pai biológico realmente não tinha muito comprometimento ali com a família, acabou abandonando eles e então a mãe do József acabou criando ele sozinha. Parece que ele também tinha ali alguma dificuldade com os amigos da escola, porque parece que ele tinha um problema de visão muito forte e ele desde cedo precisou usar um óculos, né? Um óculos ali com um grau muito forte, acabou então servindo ali
de chacota, né, para alguns amigos, né, que é o conhecido bullying de hoje. Então parece que ele se tornou cada vez mais antissocial por causa disso. Assim que ele alcançou a juventude, ele já começou a apresentar problemas com a bebida, tá? Mas parece que tinha um grande talento também para música, mas nunca levou isso muito adiante. Então, assim logo, né, que ele já entrou na fase da sua juventude, ele casou cedo com a Clara, que era a mãe da Ade. Só que a bebida começou a ficar mais presente ainda na vida dele. E além da bebida, pessoal, ele também tinha esse comportamento deturpado. Ele tinha uma visão, na verdade, deturpada das mulheres. Como ele culpava a mãe pelo abandono do pai, ele começou a enxergar todas as mulheres como pessoas que não eram confiáveis, tá? E começou a tabelar, né, na verdade, a colocar rótulos em todas as mulheres como elas eram prostitutas. Então, para ele, nenhuma mulher tinha muito crédito, já avisando ali uma visão também, né, distorcida que ele tinha da própria mãe. Então, misturado toda essa raiva que ele tinha acumulada pelo abandono do pai, mais o alcoolismo, ele começou então a se tornar uma pessoa violenta com a própria esposa, tá? Então, parece que a Clara aturou bastante desse homem durante muito tempo, até por questões ali financeiras e também porque ela gostava dele, tinha esperança ali que ele mudasse e que ele respeitasse a família dele. Só que tudo isso começou a ficar muito mais perigoso quando ele também começou a ser agressivo com o próprio filho, o Barna. Então, no primeiro dia que ele se tornou agressivo com o filho, já acendeu então ali um sinal de alerta muito forte para Clara, perdão, e ela então resolveu que ela não iria submeter o filho dela a esse tipo de comportamento. Então ela chegou, conversou com o Joseph, disse que aquele tipo de conduta ela não iria aceitar e ele mais uma vez então teria sido violento com ela. Parece que o filho também quis se meter, né, para proteger a mãe, acabou ali também sendo agredido. Então aonde ela resolveu dar um basta e falou para ele que ela iria se divorciar. Ele não aceitou bem, né? Não aceitou porque ele era uma pessoa extremamente possessiva, ele tinha um medo do abandono que era doentio e a gente já vai conversar sobre esse medo também que ele teve depois com a Maria, segunda esposa. Então ele pegou uma frigideira, segundo a Ade, tá? Que era a filha mais velha, ele pegou uma frigideira daqueles modelos mais antigos, que era de ferro mesmo, bem pesada. Ele pegou, levantou aquela frigideira com toda a força ali que ele conseguiu ter e bateu no rosto da esposa. Então, a partir dali, ela saiu, né, gritando socorro ali pela rua com os dois filhos, conseguiu sair daquela casa, mas logo depois parece que ele encontrou e começou aquele tormento, começou as ameaças, que se ela não voltasse para ele, ele acabaria matando ela e os filhos. Só que ela se manteve firme, né, perante essas ameaças, ela conseguiu também o apoio da família dela e também das autoridades e ele acabou então um tempo depois cedendo, né, e dando o divórcio para ela. Algum tempo depois, pessoal, mais ou menos ali em 1956, que quando foi a grande revolução ali, né, na Hungria, referente às políticas impostas pela União Soviética, ele acabou então indo para Los Angeles. E lá em Los Angeles, numa lanchonete, ele conheceu então a Maria. A Maria era garçonete, né, e acabou então se apaixonando perdidamente por esse homem, parece que à primeira vista. Eu acredito, pessoal, que ela não sabia desse passado, né, conturbado que ele tinha. Não sei se ele chegou a conversar com ela. Ela sabia que ele era um homem divorciado, sabia que ele tinha 2 filhos com a primeira esposa, mas parece que ela não se importava com isso. A Maria, ela tinha um grande sonho de ter uma família, ela gostava muito de criança, ela queria ser mãe, então ela não se importava, mas parece que ela não entendia muito bem por que ele não tinha contato com os filhos. Então é aí que eu acredito que ela não sabia realmente da história toda, tá, pessoal? Então Joseph, estando em Los Angeles já há algum tempo, ele trabalhava como encanador. Ele não ganhava muito. Ela, como garçonete, também não ganhava muito, mas logo depois eles acabaram se casando e pouco tempo depois também ela acabou engravidando da Judith, que foi a única filha do casal. A Maria, ela tinha um sonho muito guardado dentro dela, que era ser atriz. Por algum motivo, ela não conseguiu colocar esse sonho em prática, mas assim que ela conseguiu engravidar da Judith, e logo depois, então, que a menina nasceu, ela já começou a pensar de, poxa, quem sabe a minha filha, então, não realiza esse sonho? Quem sabe eu não ensine ela a ser uma atriz? Porque parece que a Maria, mesmo não tendo frequentado uma escola,
de atores, né, de artes cênicas, mas parece que ela lia bastante, que ela sabia bastante ali sobre o assunto de interpretação. Então ela própria, pessoal, muito determinada, ela acabou se encarregando da educação da filha. Tanto é que a Judith sabia ler e escrever antes mesmo de entrar para o jardim de infância. Então eu acredito que ali antes dos 3 aninhos dela de idade, ela já sabia ler. Então parece que a Maria, ela era muito empenhada nisso com a filha. A filha então foi crescendo, se tornou uma criança muito comunicativa, até pelo fato dela já ter aprendido a ler e a escrever muito cedo. Então ela, conversando com a filha, ela começou a fazer alguns treinamentos, né, de encenação dentro de casa. E parece que a Judith gostava muito disso, não era algo imposto para ela como algo penoso. Parece que ela sempre se identificou, né, com essa parte de ser atriz, de querer atuar desde muito novinha. A Judith, ela tinha um problema, pessoal, numa glândula do crescimento. Só que nessa época, a Maria não sabia disso. Mas a Judith, ela era uma criança um pouco mais velha, aparentando ser bem mais nova. E isso chamou muito a atenção de um olheiro. A Maria parece que levou a Judith numa espécie de campeonato ali de patinação. Não sei se alguma delas praticava, né, esse esporte, mas foi lá que a Maria levou então a Judith, que foi reconhecida por um olheiro, e ele começou a reparar que ela era muito comunicativa, muito graciosa, e ele então se aproximou da mãe para perguntar se ela tinha interesse de deixar a filha participar de um processo seletivo para, quem sabe, ganhar um papel na televisão, porque esse olheiro, pessoal, acreditava que a Judith era bem mais nova do que realmente ela era, por causa do tamanho que ela tinha, porque ela era bem pequenininha. Nessa época, ela então fez um teste e passou para o primeiro papel dela na TV, que era uma minissérie chamada Fatal Vision. Essa minissérie, pessoal, ela também foi baseada num livro, e a Judith ganhou o papel, parece que logo de cara. Então, ali nesse papel, pessoal, ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, aparentava ter uns 3 anos mais ou menos. Então, ela passou para esse papel e já caiu nas graças de outros produtores também que a viram, e ali então um leque, né, de oportunidades começou a aparecer para ela. E como eu falei para vocês na introdução do vídeo, ela fez ali cerca de 70 comerciais para marcas muito famosas. Começou a ser uma figurinha ali muito querida em Hollywood e no mundo todo. Então, nessa época que a Judith passou para esse teste que ela fez, então esse primeiro papel dela, a Maria e ela estavam assim muito, muito felizes mesmo, estavam radiantes. Mas o Joseph parece que, mesmo com essa oportunidade da filha poder também contribuir financeiramente para a vida deles, porque eles também viviam numa situação financeira bem complicada, ganhavam muito pouco, viviam de aluguel, ele não ficou contente com essa situação, nem pela vitória da filha, estava tão feliz pela vitória da esposa, e também não ficou feliz pela própria situação deles mudar. E aquilo ali começou a chamar a atenção da Maria. Isso, pessoal, ela começou a contar para outras pessoas que ela acabou tendo contato nas próprias gravações. A Judith, ela começou então a fazer esses trabalhos. O comportamento do Joseph estava cada vez mais violento. Quanto mais comerciais a filha fazia, mais ele bebia, mais ele começava a ficar agressivo. As agressões que eram até então somente psicológicas, ameaçando a Maria que, caso ela abandonasse ele e levasse a filha também com ela, que ele se mataria, que ele mataria as duas, né? Já tirando esse tipo de violência, que já era algo muito forte, ainda mais envolvendo uma criança, ele também começou a partir então para a violência física, começou a bater na esposa. E ele também parece que batia bastante na filha. Depois que a Judith morreu, né, algumas testemunhas resolveram abrir a boca ali para falar, porque geralmente é assim. Algumas delas acabaram falando que parece que ele teria pego uma faca de cozinha e teria colocado contra o pescoço da filha e teria dito para ela que, caso ela aceitasse fugir com a mãe dela, ele iria matar as duas e depois ele iria se matar. Então, olha o comportamento que ele tinha, olha a violência que ele causava naquela criança. Era algo muito intenso, pessoal, era algo assim muito forte mesmo. E nas gravações do filme Tubarão 4, parece que a Maria comentou com algumas pessoas
a respeito desse comportamento com o alcoolismo que o Joseph tinha. Mas algumas pessoas do filme Tubarão parece que também já conheciam ela de outros comerciais que a Judith tinha feito. Algumas pessoas ali depois falaram que não levaram tão a sério as queixas da Maria, porque parece que sempre que ela ia para o estúdio, ela falava mal do marido, mas acabava sempre voltando para ele. O Joseph nunca foi um pai participativo na vida profissional da filha. A Maria, ela fez uma festinha de aniversário para a Judith quando ela completou 9 anos, convidou alguns produtores, alguns atores que ela já tinha contracenado, e o pai não compareceu nesse aniversário. Parece que nos outros aniversários também que ela acabou organizando, outras comemorações que a filha acabou sendo convidada e ele também era convidado para estar junto, parece que ele também nunca ia. E a Maria comentava com essas pessoas que ele ficava em casa bêbado, mas depois ela acabava sempre voltando para ele. Então, acredito eu que as pessoas pensaram que a Judith talvez não estivesse sendo tão ameaçada fisicamente, que sim, era uma briga entre casais e que ela sempre acabava voltando para o marido, talvez por isso ninguém acabou se metendo. Mas a questão da faca foi confirmado depois por uma testemunha. Então, essa testemunha, talvez por medo, acabou não falando nada para a polícia, porque se tivesse falado, talvez o conselho tutelar teria sido acionado antes, talvez tivesse feito alguma coisa para ajudar a menina. Nessa época, pessoal, a Judith, ela já estava ali com 8, 9 anos de idade, ela já estava com uma situação financeira muito confortável. Ela ganhava cerca de $100 mil por ano, né? Um dos frutos desse benefício foi uma casa que ela acabou comprando para a família. É uma casa grande e eles conseguiram já há muito tempo já ter saído do aluguel, e ela proporcionava então o pagamento de todas as despesas da casa, e isso começou a incomodar ainda mais o pai dela, porque como ele já estava desempregado, bebia, já apresentava um quadro maníaco depressivo muito forte, isso começou a gerar uma inveja muito grande da própria filha. Uma vizinha, pessoal, que morava ali ao lado da casa, comentou que o Joseph tinha comportamentos muito estranhos, mas que ela nunca imaginou o que acontecia ali dentro. Ela disse que um dia viu ele quebrando alguns brinquedos da filha no jardim da parte de trás da casa. Parece que ele estava muito alterado. Ele pisava em cima dos brinquedos dela. Ele pegou um porrete e começou a quebrar os brinquedos dela. Eu não sei se a Judith estava presente ou não, ou se era só a Maria, mas parece que ele gritava que a menina era muito mimada, que ela era uma ingrata, que ela não sabia o que era ter dificuldade na vida e que ela iria aprender a dar mais valor ao próprio pai. E parece que ele quebrou vários brinquedos dessa criança até que ele percebeu que essa vizinha estava olhando, e parece então que ele se conteve um pouco mais. Alguns dias depois também que eles compraram essa casa, pessoal, era uma casa num bairro de classe média alta, parece que era uma casa numa região muito tranquila ali dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Mesmo sendo uma casa muito tranquila, uma região ali muito tranquila, ele acabou então colocando cercas, né, ao redor dessa casa. Nenhuma outra casa tinha, a dele foi a primeira, porque ele acabou tendo então essa paranoia de achar que a esposa e a filha iriam abandoná-lo. O comportamento do Joseph estava cada dia mais violento, mais agravado. Outras pessoas também comentaram que a Maria teria falado, pessoal, que além desse comportamento paranoico de construir essas cercas ao redor da casa, ele também parece que mantinha um galão de gasolina em cima de um dos roupeiros do quarto, acredito que até do roupeiro da Judith, porque ele também parece que teria mostrado esse galão de gasolina para Maria enquanto a Judith estava próximo, tá? Então não sei se ela conseguiu entender, se ela conseguiu escutar toda a história, mas parece que ela estava próxima. E ele teria dito para Maria que antes dela pensar em abandoná-lo, era para ela sempre olhar para aquele galão de gasolina, porque se ele desconfiasse que ela estava tentando fazer alguma fuga com a menina ou sozinha, que ele iria colocar fogo nas duas enquanto elas estivessem dormindo, tá? Então essa história também foi comentada por algumas testemunhas. Então eu repito, né, pessoal, eu não sei se essas pessoas contaram toda a verdade, mas a questão do galão de gasolina eu acredito que tenha sido verdade sim, porque depois que ele matou as duas, ele também acabou utilizando essa gasolina, e eu já vou comentar para vocês o que ele fez.
Teve um dia também, pessoal, que a Judith foi fazer um novo teste, né, para um trabalho ali que ela estava concorrendo, e ela precisava cantar uma música. Eu acredito que era uma música ali um pouco mais sentimental. Ela não conseguiu cantar essa música, ela caiu num choro compulsivo, ela ficou muito nervosa, ela tremia bastante. E o agente que trabalhava para ela, eu não sei o nome dele, mas ela tinha, né, esse empresário, esse agente ali que filtrava algumas oportunidades ali para ela trabalhar. Ele chamou então a Judith para conversar. A Maria também estava presente, mas primeiro ele chamou somente a Judith. Não sei se ele já estava desconfiado com alguma coisa. Então ele acabou insistindo um pouco ali para a menina e ela acabou contando para ele algumas coisas que estavam acontecendo dentro de casa. Ele teria chamado a Maria, que parece que confirmou partes dessa história. Eu não sei se ela chegou a confirmar tudo, mas ele então disse que a Judith iria precisar passar por uma psicóloga para ver o que realmente estava acontecendo com ela. Então é aí que eu acho que a Maria não deve ter contado tudo para ele, porque ele quis, parece que foi uma colocação dele mesmo, assim, ele colocou isso como imposição para ela, que a Judith precisaria sim passar por um psicólogo, porque senão isso tudo poderia afetar também o trabalho dela. Então a Maria acabou aceitando, a Judith passou por algumas sessões ali de psicóloga, com a psicóloga, perdão, e parece que já na primeira sessão a psicóloga já disse para ele, para a mãe, que ela estava sim passando por graves violências domésticas, não somente físicas, porque ela também parece que já estava com algumas manchas no corpo, mas principalmente a violência psicológica. Parece que o conselho tutelar foi acionado, pessoal, mas depois da morte delas, que realmente aconteceu aquele todo ali alvoroço, né? Aquele alvoroço ali de saber quem que foi o culpado, quem que errou, aonde que teve alguma falha. Porque parece que o conselho tutelar não teria, pelo menos foi o que eu encontrei nas pesquisas, não teria agido de uma forma assim tão atenciosa, porque tudo ficou muito na vontade da mãe, porque a Maria, mesmo passando por todas aquelas dificuldades com o Joseph, nunca o abandonou. Mesmo a filha estando passando por aquele tipo de pressão dentro de casa. Eu não sei se ela não abandonava aquele homem somente por medo ou porque ela ainda nutria por ele alguma paixão doentia, porque só pode ser doença. Se uma pessoa faz a escolha de ficar com uma pessoa que deixa o seu filho passar por esse tipo de terror dentro de casa, ou ela também compactua com aquilo ali tudo, ou ela está totalmente ali amedrontada, ou também muito cega por algum tipo ali de paixão, se é que eu posso dizer que isso é uma paixão, né, pessoal? Mas enfim, esse conselho tutelar parece que foi acionado, não agiu ali da forma correta, deixou tudo só na vontade da mãe, porque ela nunca levava esses processos adiante. Agora, uma parte que eu não entendo é como que o Joseph nunca foi intimado para depor. Ele nunca foi. Então ficou tudo muito ali voltado no que a mãe queria, no que a mãe falava. Ela acabava retirando a queixa, ela acabava dizendo que iria dar mais uma chance para ele, que as coisas talvez não fossem bem assim. Alguma coisa nesse sentido eu deduzo que tenha acontecido, porque o conselho tutelar parece que também não insistiu muito mais com essa situação. E por conta disso, pessoal, a Judith foi a maior prejudicada, né? O tempo todo ela foi a maior prejudicada, porque era uma criança indefesa, né, que morava numa casa onde a mãe também se submetia àquele tipo de comportamento, deixando aquele homem fazer toda essa maldade com elas, e o próprio pai, que ela não poderia nem pedir socorro porque era ele o seu próprio carrasco. Então o que aconteceu? Ela acabou adquirindo uma mania compulsiva, autodestrutiva. Ela começou a arrancar os próprios cílios. Parece que ela arrancava um por um. Antes dela morrer, pessoal, ali alguns dias antes dela morrer, até na própria foto, né, da autópsia, parece que ela praticamente não tinha mais cílios e também já estava começando a arrancar as sobrancelhas também. E tudo isso ela fazia com ela e também com um gatinho que ela tinha de estimação, que parece que era um animalzinho assim inseparável dela, que ela amava de paixão, e nem mesmo esse gatinho conseguiu escapar dessa violência doméstica, porque tudo isso também era fruto do que ela passava, né? Ela começou a adquirir uma ansiedade, um medo, uma irritabilidade muito grande, também associada, pessoal, com um tratamento hormonal que foi imposto para ela de forma muito rigorosa, porque como eu comentei para vocês no começo do vídeo, a Judith ela parecia ter no mínimo ali de 3 a 4 anos a menos do que realmente ela tinha. Então, por causa disso, a Judith ela já começou a perder também alguns trabalhos que tinham que ser compatíveis com a idade dela, mas que também o biotipo
físico precisaria acompanhar. Então ela sempre acabava ganhando papéis aonde a aparência demonstrava ser uma criança mais nova, mas isso já não estava mais convencendo muito ali os produtores. Eles queriam que ela interpretasse uma menina que fosse compatível com a idade dela, mas o físico não estava ajudando. Então, por causa disso, a Maria, mais voltada também, parece que até preocupada mais com a parte, né, profissional da filha, começou então a levar ela num especialista para tratar essa deficiência que realmente ela tinha. E parece que o tratamento que ela fazia, pessoal, era algo muito forte, o que gerava muitas dores no corpo dela todo, e ela acabou engordando muito. Então, além de todo esse terror psicológico que ela estava sofrendo, ela também teve uma alteração hormonal muito brusca. Então, assim, a gente sabe que tem tratamentos realmente que tem que ser feito, mas parece que o da Judith teria sido muito acelerado. Então, também não sei até que ponto aquele tratamento ali a ajudou ou acabou prejudicando ainda mais. A Judith, ela já estava então com essas manias, né? Essas manias de arrancar os cílios, as coisas não estavam melhorando dentro de casa, muito pelo contrário. Joseph a cada dia estava mais alcoolizado, ele chegava em casa muito agressivo, até que teve um dia que parece que ele bateu com bastante força na filha, e foi ali então que a Maria parece que, né, teve um estalo e resolveu então sair de casa. Ela esperou o dia amanhecer, ela saiu com a filha dizendo que ela iria fazer algum teste. Ele já era acostumado com esse tipo de coisa, sabendo que ela sempre voltava para ele, não se preocupou, acabou deixando ela sair, e foi ali então que ela acabou alugando um apartamento para ficar com a menina. Ele, vendo que ela não estava mais voltando para casa, parece que ele fez uma busca ali nos locais, né? Ele acabou descobrindo, não sei como, aonde ela estava. Parece que ele quis entrar nesse apartamento onde ela tinha alugado, ele não teve a entrada autorizada, e ali então ela começou a manter contato com ele por telefone. E ali ele parece que prometeu mundos e fundos, que ele iria deixar da bebida, que ele amava, que ele queria voltar para a filha, sempre essa conversa. E ela então, no meu entendimento, ainda apaixonada por esse homem, não sei como, mas no meu entendimento sim, ela acabou então, pessoal, cavando a sua própria cova, a dela e a da própria filha, quando ela aceitou voltar para casa desse homem dias depois. Ele disse que ele já estava, né, deixando da bebida, parece que isso realmente aconteceu, ele deu um tempo da bebida, ele conseguiu parar de beber por algumas semanas, só que isso não mudou o comportamento dele. Os xingamentos, as ofensas, as ameaças psicológicas, ele continuou fazendo. Então isso não era somente por causa da bebida. A bebida talvez era um gatilho que já fazia ele liberar essas agressões com mais facilidade ainda, mas ele já era violento, ele já tinha um caráter duvidoso, um caráter maníaco, aonde ele tinha essas paranoias, aonde ele já não tinha nenhum sentimento bom pela filha dele. O único sentimento que ele nutria pela menina era raiva e inveja. Era esse o sentimento que ele tinha pela filha. E isso segundo pessoas próximas dele, né? Nos bares que ele bebia, acabavam escutando que ele não entendia como que uma criança inútil, que não fazia nada na vida, palavras dele, tá, pessoal? A gente sabe que isso não é verdade, mas palavras dele, que ela era uma criança inútil, e ele, que era um homem que já havia sofrido tanto, porque ele se vitimizava muito por ele ter saído da Hungria por causa das políticas impostas pela União Soviética e pela própria Hungria. Então ele se vitimizava muito, ele não conseguiu ter sucesso ali na música, né? Apesar dele ter bastante aptidão na infância dele, ele se tornou um encanador desempregado, também parece que não procurava muito melhorar essa parte profissional dele, e acabava então culpando a filha, que era quem sustentava ele. Então, assim, pessoal, a Maria aceitou voltar para casa, e no dia 25 de julho de 1988, alguns dias ali após a própria filha ter completado apenas 10 aninhos de vida, ele resolveu então colocar em prática o seu plano diabólico. Não sobraram testemunhas vivas, pelo menos não daquele momento que aconteceu toda essa barbaridade que eu já vou contar para vocês. Mas a polícia e a perícia, né, eles deduzem que aconteceu da seguinte forma. No dia 25, então, de julho de 1988, Joseph ele decidiu matar a própria filha e também decidiu matar a própria esposa. Para a polícia e para a perícia, eles acreditam que ele esperou a menina adormecer, porque ela foi encontrada na caminha dela, já vestida com um pijaminha, ela estava deitada de lado,
tá? Então ele pegou uma arma calibre 32 que ele tinha dentro de casa e ele aproximou então abaixo da orelha da filha e ele disparou contra ela queima-roupa. A polícia acredita que ela levou esse tiro quando ela ainda estava dormindo. Eu vou mostrar uma foto para vocês agora, pessoal. Mas assim, as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade a esse tipo de cena, a esse tipo de fotografia, talvez não seja muito agradável ver, tá? Então já estou avisando agora, porque quem não quiser ver, por favor, eu vou passar agora. Aparece então a queima-roupa, tá até manchado ali um pouquinho de, acredito que seja até da pólvora ali do próprio revólver que ele atirou, né? Tem uma marca então abaixo da orelhinha dela, que foi aonde ele matou a própria filha com esse tiro de calibre 32, tá? Era uma das armas que ele tinha em casa, porque ele também tinha uma espingarda. A mãe, a polícia acredita que assim que escutou o tiro tenha saído correndo, mas ela foi assassinada na cozinha, tá? Ela foi assassinada na cozinha. E ela estava numa posição aonde a polícia acredita que ela estava de joelhos antes dela ser assassinada. Então talvez ele tenha pedido para ela ajoelhar, ela tenha ajoelhado e ele também atirou na cabeça dela queima-roupa e ela ficou então ali, o corpo dela foi encontrado na cozinha. O que aconteceu, pessoal? Isso foi no dia 25. Os corpos foram encontrados no dia 27 de julho. Então, a polícia calcula ali junto com a perícia que ele tenha matado sim no dia 25 e que ele tenha ficado ainda dentro de casa por mais de 2 dias. No dia seguinte, no dia 26, esse agente que trabalhava para Judith, ele entrou em contato por telefone, porque naquela época não tinha telefone celular, né? Então, tudo era feito contato ali, né, por telefone fixo. Ele entrou em contato com a casa para falar com a Maria, porque no dia seguinte ele ficou esperando a Judith chegar para uma reunião aonde então ela trataria de novos trabalhos com uma produtora, parece que bem importante da época. Então ela iria fazer essa reunião para concorrer ali a um trabalho que parece que já estava praticamente já encaminhado para ela e que seria muito importante para ela profissionalmente. Então a mãe e a filha estavam muito contentes com esse trabalho que talvez ela conseguisse também. E elas não apareceram e ele achou aquilo ali muito estranho. Os produtores ficaram esperando, ficaram também muito curiosos para saber o que tinha acontecido, porque era um papel importante que ela iria provavelmente ganhar. Então esse agente ele teria entrado em contato com a casa e o Joseph atendeu o telefone dizendo que a Maria e a filha fugiram de casa e tudo aquilo que elas já estavam planejando há algum tempo tinha sido colocado em prática, mas que ele também não se importava mais com isso, que ele também não queria mais saber delas e que ele só estava ali na casa esperando alguns documentos ali que ele tinha que organizar, pegar alguns pertences dele, que ele também queria sair dali e esquecer que elas algum dia existiram. Foram essas as palavras que ele falou para esse agente. Só que mesmo achando muito estranho, ele não foi até a residência. Eu não sei por que ele não foi, talvez até por medo do comportamento violento, que o Joseph tinha, que talvez ele também já conhecesse um pouco mais a fundo, já que ele encaminhou a menina para o psicólogo. Então ele acabou não indo, mas ele disse que tentou ligar outras vezes para casa no mesmo dia e ninguém atendeu. Ele também parece, pessoal, que ficou na dúvida, porque a Maria já tinha comentado com ele que estava realmente pensando em dar um basta naquela situação, que ela queria sumir com a filha. Então talvez ele tenha acreditado que ela criou coragem para sair de casa e isso tudo tenha sido então talvez idealizado, cumprido ali por ela. Então o que aconteceu? Ele não foi. Só que durante a noite ele falou que ele ficou pensando naquele assunto, que ele estava achando muito estranho ela não ter dado nenhuma notícia para ele e que no outro dia de manhã, então sim, no dia 27, ele então iria na casa dela. Só que antes dele ir para a casa dela, pessoal, ele já ficou sabendo, através de outras pessoas, que uma tragédia tinha acontecido naquela residência. A mesma vizinha que viu o Joseph quebrando os brinquedos da filha no quintal, ela também percebeu uma fumaça preta saindo de um dos cômodos da casa. Ela acionou o bombeiro, parece que foi tudo muito rápido. Os bombeiros chegaram ali junto com a polícia, arrombaram a porta, conseguiram apagar o fogo, porque parece, pessoal, que ele colocou um pouco de gasolina no quarto e até mesmo em cima do corpo da própria filha, mas eu acho que ele não conseguiu carbonizar esse corpo, ou talvez tenha mudado de ideia, colocado muita gasolina, ou de repente não tinha mais muita gasolina dentro daquele galão, aonde ele não conseguiu então queimar toda a residência e também não conseguiu carbonizar por completo o corpo da filha, mas boa parte do corpo da Judith ficou queimado sim. Então essa vizinha chamou a polícia, conseguiu arrombar a porta, encontrou o corpo dela na cama, com um pijaminha dela já vestido, o corpo da esposa na cozinha, e quando eles foram procurar pelo Joseph, eles foram para a garagem, porque eles já tinham olhado a casa toda, não tinham encontrado nada,
e eles foram para a garagem. E chegando lá na garagem, eles encontraram então o corpo dele também caído no chão com um tiro de espingarda na própria cabeça. Então, depois de ele ter feito tudo isso, 2 dias depois, segundo a perícia, ele também então se suicidou, ou por arrependimento, ou por medo, ou porque já era um planejamento dele fazer daquela forma, a gente nunca vai saber. Mas ele acabou tirando a própria vida, tá, pessoal? Então, é um caso de suicídio que também está presente nesse caso de assassinato. Falando em suicídio também, isso aconteceu com o filho dele, o Barna, tá? Ele acabou se jogando de uma ponte quando ele tinha 37 anos, então já é uma família que infelizmente ele teve 2 casos de suicídio, o pai e o próprio filho, tá? De formas diferentes, mas também era uma criança que cresceu ali também com bastante perturbação, né, por causa da violência também que ele já tinha visto com a mãe dele. Então, assim, pessoal, a Judith e a Maria, elas foram enterradas no mesmo cemitério, em sepulturas muito próximas, mas eu não sei por que elas não tiveram uma lápide logo de início. Eu não sei se por questões financeiras, eu não sei como é que ficou a questão ali das contas da menina, para onde que foi esse dinheiro, se é que ela tinha mais alguma coisa ou não, porque ali no último ano, nos últimos meses ali, ela também parece que já havia perdido alguns contratos por causa do tamanho dela, que não estava ajudando, porque mesmo com o tratamento hormonal parece que ela não cresceu muito, parece que ela engordou bastante, mas ela não cresceu muito. Enfim, eu não sei como é que estava a situação financeira deles na época, mas ela tinha um fã-clube, e esse fã-clube, então, conseguiu arrecadar fundos e fizeram as lápides, tanto da Maria quanto da Judith. Eu vou mostrar aqui para vocês a lápide dela, é até bem emocionante, porque nessa dublagem que ela fez da dinossaurinha Duck, no desenho animado Em Busca do Vale Encantado, a dinossaurinha, ela tinha um bordão que era yep, yep, yep. Mine is Ducky. Yep, that is what it is. Yep, yep, yep. E parece que esse bordão também foi inspirado numa resposta que a Judith deu para um desses produtores que a convidaram para fazer essa dublagem. Parece que quando ela recebeu o convite, ela ficou muito feliz e ela teria dito yes, 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 bem rápido, né? Sim, sim, sim. De uma forma muito espontânea, muito alegre. Isso chamou muita atenção dos produtores e eles resolveram colocar então um bordão parecido com a resposta dela nesse desenho. E é esse bordão, pessoal, que está na lápide dela. Yep, yep, yep. É uma forma também, né, de homenagear um trabalho tão delicado que uma criança fez e que não teve nem oportunidade de ver no cinema porque ela foi assassinada antes disso. Então, como eu falei para vocês também no início do vídeo, é uma história que também envolve bastante o sobrenatural, porque alguns anos depois essa casa foi vendida para outra família. Eu não sei quem que vendeu essa casa, se a Adi, que era filha, né, a única filha sobrevivente, né, do Joseph, se ela herdou essa casa e se ela teria vendido, eu não sei essa informação para vocês, até se vocês souberem, por favor, né, deixem aqui nos comentários. Eu aproveito novamente, peço aí o likezinho de vocês também, se estiverem gostando do vídeo. Então, assim, essa casa foi vendida. Só que essa família que foi morar nessa residência, alguns anos depois, parece que mais ou menos ali uns 18 anos depois, eles participaram de um programa, um reality show, que faz reformas nas casas que já tiveram algum tipo de manifestação envolvendo o sobrenatural, tá? Então parece que eles se inscreveram e ganharam essa reforma de ambiente na casa. Só que essa família contou para esse reality show que quando eles compraram a casa, eles não sabiam dessa história, desses assassinatos que tinham acontecido ali, desse suicídio também. Só que tudo isso, alguns meses depois, quando eles descobriram essa história através dos vizinhos, que até pensavam que eles já sabiam dessa história, fazia muito sentido, porque eles escutavam dentro de casa coisas muito estranhas, pessoal. Eles diziam que escutavam as portas baterem sozinha, abrir porta sozinha, principalmente no quarto onde tinha sido da Judith.
Esse quarto parece que era um dos filhos do casal que dormia ali. Ele sentia uma presença muito forte, muito ruim. Eles até inclusive trocaram de quarto com o menino, mas não resolveu. Depois passaram para a filha, não resolveu. E era a mesma coisa. E uma porta que vivia batendo, e até o dono da casa, né, o pai da família, não entendia como, era justamente a porta da garagem. Essa porta da garagem era uma porta eletrônica e ele disse que essa porta não parava fechada. Ela vivia abrindo sozinha e batia, principalmente durante a noite. Ele disse que não entendia, teve dias que ele já deixava essa porta aberta, ela amanhecia fechada, então não resolvia, ela batia sempre. E parece que essa equipe que fez essa reforma na casa confirmou que realmente ali tinha uma presença muito forte, que poderia ser sim envolvidos ali naquele crime que aconteceu, mas que com a mudança do ambiente aquilo tudo seria resolvido. Eu não sei se isso continuou ou não, eu sei que a família colocou pela casa inteira apanhadores de sonho, porque dizem que isso, né, acaba afastando um pouquinho os espíritos ali perturbados. Até eu vou mostrar uma foto para vocês do quarto da Judith. É um quarto, né, atualizado, né, que já tinha sido provavelmente feito a reforma, não era mais o quarto dela original da época, mas a gente pode perceber nas fotografias, pessoal, que tem vários apanhadores de sonho nesse ambiente. Então, também é uma história que por tudo isso eu acredito no sobrenatural, respeito quem não acredita, nem tudo é sobrenatural, mas essa família não sabia do ocorrido, então eles não foram influenciados pelo medo. Realmente algo errado ali acontecia, e é uma casa onde uma carga muito negativa ficou presente, porque um suicídio, assassinato de uma criança, uma família inteira foi dizimada ali. Então, realmente, a energia ali dentro não deve ser nada boa. Hoje, eu não sei como é que está por causa da reforma, até peço comentários de vocês, caso vocês saibam um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, assim, pessoal, uma história muito triste envolvendo, né, o assassinato de uma criança. Fica também de alerta, né, pra gente sempre observar, porque muitas pessoas acabam não querendo se meter, mas existe hoje as denúncias anônimas, né, então se vocês souberem de alguma coisa, que alguma criança está passando por algum tipo de violência dentro de casa, pessoal, por favor, não hesitem, denunciem, que a polícia vai, acredito, né, que vai fazer o melhor para conseguir salvar aquela criança desses ambientes tão hostis. A gente vê tanto caso aí, né, hoje em dia, meu Deus, Isabela Nardoni, Gael, Bernardo, né, Nayara. Tivemos agora também o caso do Henri Borel, que particularmente me sensibilizou muito. Deixo aí um grande abraço a essas famílias aí que sofreram tanto. Então, assim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também deixem a sua sugestão aqui pra gente, que a gente vai, na medida do possível, né, começar a pesquisar essas histórias aqui para vocês. É um prazer enorme, sempre é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre assuntos misteriosos, né, mesmo que acabam aí envolvendo, né, mortes aí tão tristes, mas que são fatos que já aconteceram, né, e a gente acaba aqui contando um pouquinho dessa história para vocês, tá bom? Um beijo grande, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.